Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E hoje vamos continuar nossa conversa com o professor Ado Jório, um renomado cientista, físico e professor titular do Departamento de Física aqui da UFMG. Trabalha com pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica em ótica para estudo de nanoestruturas, com aplicações em novos materiais e biomedicina. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Ado Jório é professor titular do Departamento de Física aqui do UFMG, onde trabalha com pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica em ótica para estudo de nanoestruturas, com aplicações em novos materiais e biomedicina. Ele concluiu sua graduação em Física pela UFMG em 93 e doutorado também na UFMG em 99. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências da Ordem Nacional do Mérito Científico e da Academia Mundial de Ciências. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física e líder do grupo de pesquisa do CNPq e do Laboratório de Nanoespectroscopia. Uma de suas pesquisas é sobre as propriedades espectroscópicas de nanomateriais à base de carbono, com o objetivo de investigar as propriedades vibracionais e eletrônicas de nanoestruturas à base de carbono. E explica para quem nos ouve como funciona e a aplicabilidade dessa pesquisa no dia a dia. Vitória, esse monte de termo, né, às vezes complicados, tem por trás uma coisa muito simples, né? Quando a gente olha o mundo à nossa volta, estamos aqui, né? Eu vejo um microfone, eu sei que ele é feito de plástico, eu vejo a mesa, sei que ela é feita de madeira. Quando você faz isso, você está fazendo uma espécie de espectroscopia óptica. Você está analisando o espectro óptico daquele objeto para qual você olha e tira conclusão sobre aquilo. Você sabe que a mesa é de madeira. O nosso trabalho, ele é evoluir essa espectroscopia óptica para a gente chegar na possibilidade de, assim como você define que a mesa é de madeira, a gente sabe explicar e entender que uma nanomolécula, uma molécula nanométrica ou qualquer material, de que ele é feito, suas propriedades. Então o trabalho nosso é esse, o trabalho nosso é desenvolver a espectroscopia óptica para estudar materiais com finalidades diversas. E nós vimos que você trabalhou com o método de espectroscopia Raman, que é uma técnica que identifica a estrutura química dos materiais. Você pode falar um pouquinho como funciona isso e quais são as vantagens desse método? A gente está falando, né, da espectroscopia óptica. Quando a luz bate no material, do material ela vem para o seu olho, né, ela sai carregando diversas informações daquele próprio material. Então, assim, a espectroscopia Raman, ela é uma parte desse fenômeno óptico. A gente chama isso de espalhamento inelástico. Né? No colégio a gente estuda que se você joga uma bolinha na parede, se ela volta com a mesma velocidade, foi espalhamento elástico. Se ela volta com mais ou menos velocidade, foi um espalhamento inelástico. E é isso que acontece com a luz. Quando ela bate no material, ela pode voltar para você com energia diferente, e essa diferença de energia diz muito sobre o material. Então é isso que a gente analisa para entender as propriedades do material. Ado, você também é pesquisador do estudo de correlação de fótons Stokes e anti-Stokes no espalhamento Raman, como a gente já está conversando, de nanoestruturas. E vimos que entre 2014 e 2018 você realizou uma pesquisa sobre a produção de emaranhamento em processos de espalhamento inelástico de luz Stokes e anti-Stokes em grafeno. Como essas duas pesquisas se relacionam e se complementam para o avanço do conhecimento em física e aplicações práticas de materiais não estruturados. Explica também para a gente o que viria a ser esse termo Stokes. Tá. Então, começando pela última, né? Stokes é o nome de uma pessoa, de um pesquisador que ganhou, né, esse fenômeno que acontece na matéria, ganhou o nome dele. E como eu estava falando, assim como a bolinha bate na madeira, ela pode vir com energia diferente e ela pode vir com mais energia ou menos energia.
Isso é o que a gente chama de espalhamento Stokes e anti-Stokes. A luz, quando bate no material e volta para o seu olho, se ela ganhou ou perdeu energia, a gente usa o termo espalhamento Stokes e espalhamento anti-Stokes. Então é só uma nomenclatura, né? E o interessante de toda essa pesquisa que você citou é que quando fenômenos como esse de interação da luz com a matéria, quando eles acontecem nessa escala molecular, diversos fenômenos quânticos que não são possíveis de ver no nosso dia a dia, que é clássico, eles aparecem nesse tipo de fenômeno, tá? E a relevância desses fenômenos quânticos é que tem, por exemplo, o mais comum hoje, o que tem mais em voga é a chamada computação quântica, né, ou informação quântica. Que o nosso computador ele é fundamentado, que a gente chama de bit, né? O computador ele tem os bits e o bit tem duas possibilidades, ou 0 ou 1. Né, ou sim ou não, que na física de um computador é você ter corrente ou não ter corrente passando por um transistor. O que o bit, que é o bit quântico, que é responsável pela computação quântica, ele não tem só duas possibilidades. Qualquer combinação possível dessas duas possibilidades, então ele pode ser 0, 1, ou meio 0 mais meio 1, ou 1/4 de 0 e 3/4 de 1. Então ele se torna um canal de comunicação muito mais poderoso do que o bit clássico. Né? E isso vai dar origem, mas isso ainda está bastante, vamos dizer assim, na gênese ainda da tecnologia, ainda não é uma tecnologia pronta, que é a computação quântica, que vai ter uma superioridade muito maior do que a que a gente conhece hoje. Bom, falando um pouquinho agora dos nanomateriais de carbono, eles são importantes alótropos do carbono e têm uma grande utilidade em diversas aplicações. Você podia dar alguns exemplos dessas aplicações para a gente? E como é que a gente pode ver esses materiais no dia a dia? Quando a gente fala de materiais em geral, tudo que nos rodeia, toda a nossa tecnologia, ela é fundamentada em materiais. Né? Assim, o transporte de energia, ele usa, por exemplo, vamos pensar num fio passando energia elétrica. Significa que ali tem um metal, que é um bom condutor, enrolado por um plástico, que é um bom isolante. Isso te possibilita transferir energia elétrica. A gente está aqui conversando, tem um computador na mesa, tem um microfone na nossa frente, tem um óculos na minha cara, tudo isso tem ciência de materiais por trás, porque o meu óculos precisa fazer o que ele precisa fazer e etc. Então, no final das contas, o que a gente está abordando, o que a gente está fazendo é o desenvolvimento de materiais para aplicações diversas. E quando a gente estuda essas coisas, né, ou a espectroscopia e tudo isso que a gente tem desenvolvido, o que a gente está fazendo é desenvolvendo metodologias para entender as propriedades do material e que propriedade conduz, não conduz, isola, faz um cálculo, é um bit quântico, não é um bit quântico, é o meu óculos que conserta a luz que entra no meu olho, tudo isso está na ciência dos materiais. Interessante. E aí, como sabemos, as pesquisas em física abrangem muitas áreas que nem imaginamos, desde a tecnologia até a biomedicina. Em 2017, você participou do documentário da Petrobras, Mentes na Tigel, onde explicou sobre uma linha de pesquisa que você já estava trabalhando desde 2013 e concluiu em 2021, no qual o objetivo da pesquisa é o desenvolvimento de instrumentação e método de diagnóstico precoce da doença de Alzheimer via espectroscopia Raman avançada. Considerando essa detecção precoce do Alzheimer por meio de métodos ópticos, quais foram os avanços dessa pesquisa para a engenharia de biomedicina? Vamos conectar essas coisas todas, então. Né? Eu falei para vocês que eu trabalho com ótica para estudar e identificar os materiais. Né? Quando você pega as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer é um tipo, o Parkinson é outro, o que acontece é que o seu cérebro ele começa a processar o seu material biológico de uma forma que acaba se tornando, vamos dizer, tóxica para o próprio cérebro. E essa coisa se desenvolvendo vai te levar para um quadro de doença. Na nossa pesquisa, você tem um nervo óptico, que é uma extensão do cérebro. E o nervo óptico ele vai na sua retina, ou seja, a sua retina, que é acessível pela luz, né? A gente enxerga porque a luz entra no nosso olho e vai parar na retina. A retina, ela é uma extensão, ela tem uma extensão do nosso cérebro, então qualquer coisa que esteja acontecendo no nosso cérebro acontece ali também, como por exemplo, aí sendo bem específico, a formação de proteínas de beta-amiloide no nosso cérebro. Isso acontece na retina também e com a espectroscopia óptica, porque ela tem toda essa
propriedade de depender de forma muito fina na estrutura química da molécula, ela é capaz de detectar na sua retina a presença dessa proteína específica que está relacionada ao desenvolvimento do Alzheimer. Então a gente conseguiria, antes da pessoa apresentar qualquer quadro clínico da doença, como por exemplo o esquecimento e essas coisas, né, da doença de Alzheimer, a gente poderia identificar estima-se que 10, 20 anos de antecedência que a pessoa está começando a desenvolver aquela doença. E isso seria necessário para você poder atuar, enfrear ou pelo menos estudar a evolução, coisa que hoje é muito difícil, né, para até pensar em chegar numa cura ou em metodologias de você retardar a doença antes que ela efetivamente dê problema para o seu cérebro. Bom, bem interessante. Agora, como a gente já conhece um pouquinho da sua trajetória, das suas pesquisas, vamos para uma parte de dicas e curiosidades. Quais dicas você daria para quem quer trilhar o mesmo caminho que você trilhou? Eu diria que é ser curioso. Tá? É ter vontade de entender as coisas, entender a natureza, entender por que as coisas são como são e ter também um certo grau de, deixa eu chamar de engajamento responsável, de saber que aquilo que você está fazendo no final do dia tem que ser útil para a sociedade. Agora vamos para a parte de curiosidade. Vai ser tipo um bate e volta. Eu vou perguntar, aí tu responde já. Tá. Livro preferido? É bate e volta difícil. Porque se você me fizer essa pergunta 20 vezes, eu vou te dar 20 respostas diferentes. Mas eu diria agora A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Música? Beatles. Filme? Nossa, ficção científica. Time preferido? Galo. Galo. Muito bom. O que gosta de fazer nas horas vagas? Ficar com a minha família, tocar um instrumento. E tem algo que ainda não conquistou e quer muito conquistar? Não vou por aí. Muito obrigada, professor, mais uma vez, por ter conversado com a gente. Acho que foi esclarecedor sobre suas pesquisas, que são muito interessantes. Tem alguma coisa que você queria falar sobre suas pesquisas, acrescentar? Tu acha que faltou? Eu acho que eu só diria para os, vamos dizer assim, para os mais jovens, né, que essa área, a pesquisa é uma área muito gostosa. Mas como eu vou parafrasear um outro físico que eu já ouvi, ela é engraçada também porque você fica sempre tentando resolver um problema. Quando você resolve, aquilo está resolvido, então você deixa de lado e volta a tentar resolver outro problema. Então você vive tentando resolver problema. Muito obrigada. De nada. Mais uma vez, professor. Queria agradecer a você que esteve conosco até agora escutando o podcast. Muito obrigada pela atenção. E não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, familiares e entusiastas da física. Ah, estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre a física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Trabalhos técnicos, Alec Andrada.